Bom, pessoal, estamos de volta. Após uma breve introdução ao inquérito policial, trouxe para vocês rapidamente sobre os sistemas processuais penais e uma breve introdução aí da persecução criminal. E agora vamos adentrar ao inquérito policial de forma aí profunda. Natureza jurídica e finalidades do inquérito policial. Esse é o tema da nossa aula. Bom, procedimento administrativo, inquisitório e preparatório. O inquérito policial, então, é um procedimento tanto administrativo, inquisitório e preparatório. Administrativo por quê, Gilbert? Bom, administrativo porque ele não chega a ser um procedimento judicial por não observar as garantias constitucionais e garantias processuais penais, como se observa-se lá na ação penal. Então, procedimento administrativo é um procedimento investigativo. Inquisitório porque não temos aí a observância do contraditório, da ampla defesa. Então, nós temos aí ligados mais ao sistema inquisitório. Falei para vocês que o sistema que a gente adota é o sistema acusatório, mas no curso da investigação nós temos uma característica bem próxima aí ao sistema inquisitório. E preparatório porque ele prepara a ação penal, ele prepara as provas para que então o órgão do Ministério Público ajuize a ação penal. Bom, por ser um procedimento administrativo, eventuais vícios não contaminam a ação penal. Esse é um tema legal para cair em qualquer tipo de prova, hein? Por ser um procedimento administrativo, eventuais vícios não contaminam a ação penal. Como assim, Gilbert? Ora, se uma prisão em flagrante, por exemplo, tiver um vício, for ilegal, não vai contaminar a ação penal, não vai anular a ação penal por conta desse vício. Mas há uma exceção. A obtenção de provas ilícitas que gerou a justa causa para a ação penal vai sim contaminar a ação penal. É a única, no caso, é o único vício que vai contaminar a ação penal. É o vício colhido no inquérito policial, a exemplo da obtenção das provas ilícitas, que vai contaminar então a ação penal. Então lembrem, hein? Eventuais vícios no inquérito policial não contaminam a ação penal, salvo as provas ilícitas, tá certo? Bom, finalidades do inquérito policial. Qual que é a finalidade do inquérito policial? Identificar fontes de prova, pessoas ou coisas, fonte de prova e não prova. No inquérito policial a gente identifica fontes de provas. O que é fonte? É da onde se extrai alguma coisa. No caso de fontes de prova, da onde se extrai a informação. Fonte é a pessoa ou coisa da onde você se extrai esses elementos informativos. Colheita, então, de elementos informativos acerca da autoria e materialidade da infração penal. Então, você identifica a fonte da prova, as pessoas ou coisas, e colhe essa informação acerca da autoria e materialidade da infração penal. Mas, Gilbert, é possível colher provas durante o inquérito policial? Porque você disse que a gente colhe elementos informativos. É possível a gente colher provas? Sim, é possível a gente colher 3 provas durante o inquérito policial. São as provas cautelares, as provas não repetíveis e as provas antecipadas. As provas cautelares são aquelas que desaparecem com o decurso do tempo. Se você demorar muito para colher, ela vai desaparecer com aí o decurso do tempo. O exemplo, uma interceptação telefônica é uma prova cautelar. Se você não colher naquele momento, pode ser que você não chegue àquela informação. Provas não repetíveis. Ora, não repete, o próprio nome diz. Exemplo aí, o corpo de delito. Se você vai ter uma infração que tem algum vestígio, deixa algum vestígio, é necessário fazer o exame de corpo de delito. Lembrando que essa não precisa de autorização judicial. A primeira, que é a prova cautelar, precisa de autorização judicial. E a prova antecipada, Gil? O que é a prova antecipada? Nós temos um exemplo aqui que é o depoimento ad perpetuum rei memoriam. O que é isso, Gilbert? É aquele depoimento que você tem que colher agora sob pena de a testemunha adoecer, sob pena de a testemunha morrer. Então é possível você colher essa prova antes do momento oportuno, que é a instrução e julgamento, audiência de instrução e julgamento. Bom, a prova cautelar e a prova antecipada precisam de autorização judicial. A prova não repetível não precisa de autorização judicial, beleza? Então essa é a diferença aqui de elementos de informação e provas.
Prova você colhe sob o contraditório, sob a ampla defesa, mesmo que postergado em momento posterior. Agora, já no inquérito policial, você colhe os elementos informativos. A própria autoridade policial e até mesmo o MP pode colher esses elementos informativos sem a necessidade de advogado, sem a necessidade de contraditório em ampla defesa. Essa é a diferença de elementos informativos e provas. Então, no inquérito policial, colhe-se elementos informativos, mas é possível colher provas excepcionalmente, certo? Com essas considerações, eu pergunto, é possível condenar alguém com base exclusivamente nos elementos de informação? Cuidado, pessoal. O artigo 155 traz a resposta. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório. Olha só, ele formará convicção sobre a apreciação da prova colhida em contraditório, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Então, o artigo 155 responde essa questão. É possível condenar alguém com base exclusivamente nos elementos de informação? Não. Não é possível de acordo com o artigo 155 do Código de Processo Penal. Para condenar alguém, é preciso provas. E é possível colher as provas, como eu disse para vocês, no inquérito policial, desde que elas sejam cautelares, não repetíveis e antecipadas. Com base nessas provas, é possível condenar alguém, mesmo que colhidas na fase do inquérito policial. Tá certo? Bom, pessoal, nós voltamos já com mais considerações de processo penal de inquérito policial. Tchau, tchau.